Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando bastante nessa quarentena. Sei que é difícil, mas isso que temos no momento e logo menos estaremos juntos aí na sala de aula aprendendo, tá? A intenção desse vídeo é o primeiro vídeo que eu gravo para o oitavo ano, é para ajudar vocês a terem menos dúvida nos exercícios. Esse é o primeiro exercício do segundo bimestre, ele vai juntar a matéria do primeiro e do segundo para recuperar algumas dificuldades. Então eu vou explicar para vocês esse texto, resumidamente, o conceito de território, estado e nação e fazer um exercício depois relacionando a demografia, tá? Para vocês que estão ligados nas minhas aulas, na sala, conceitos que eu já tinha abordado com vocês, tá? Então vamos retomar esses temas, beleza? Esse vídeo vai ser gravado, vai ser postado no YouTube, porque acho que ele vai ficar um pouco pesado para eu mandar direto no WhatsApp. Então eu vou mandar o link da onde que vocês podem assistir ele, tá? Então vocês podem assistir sempre que vocês quiserem aí. E também vai estar postando no Classroom essa atividade, tá? Então quem não tem acesso ao Classroom, por favor, providencie, tá? Que mais pra frente vai ser mais fácil da gente ficar mais específico nesse aplicativo, porque lá vai dar para fazer chamada de vídeo, a gente vai fazer a aula, live, então fica mais fácil, tá? Então primeiramente eu vou mandar essa atividade para vocês, postada no Classroom, vou mandar no WhatsApp também, depois vocês devolvem no e-mail que eu vou mandar, tem que ser nesse e-mail, tá bom? Bom, vamos lá então. A aula, como eu disse, vai ser os conceitos básicos de território, estado e nação, tá? Relacionado depois no exercício com a demografia. Lembrando que território é um espaço delimitado por uma fronteira. Então, por exemplo, o Brasil tem o território dele, que tem suas fronteiras e seus limites territoriais, ou com o mar ou com outros países. Então, exemplo, o Brasil faz fronteira com a Argentina, faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Bolívia, faz fronteira com as Guianas e não faz fronteira com o Chile, tá? São exemplos. Então, cada país tem essas delimitações e isso vai delimitar as bases daquele lugar em específico, beleza? Esse é território. No território tem alguém que exerce um poder sobre ele, tá? Esse poder é o Estado. O Estado ele vai ser um conjunto que vai exercer regras sobre aquela soberania. Ou seja, nós temos o nosso Estado. Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, o Estado vai fornecer as bases para a educação do Brasil. O Estado que a gente está citando aqui é o governo. O governo, no caso do Brasil, é um sistema democrático, a qual as pessoas votam e eles escolhem seus representantes, certo? E ele vai tomar como base os princípios legais, as leis, para ajudar a organizar aquele lugar. Porque você imagina um território delimitado por fronteiras sem regras. Vai virar uma várzea. Então é mais fácil o Estado, que é o governo, garantir a base para as pessoas sobreviverem. E quanto mais fazer leis para essa população, que ajudem elas, principalmente saúde, educação e segurança, melhor vai ser, tá? Todo território que tem um Estado tem que ter uma nação. Aí já entra o terceiro termo, nosso, que é a nação. Lembra do termo territorialidade? São as características que um povo se identifica? Então, cada estado, cada país, cada região tem sua própria nação com suas próprias características, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha os nossos princípios básicos de sobrevivência. O nosso dia a dia vai agir a partir desses princípios. Porque se a gente for ver, a nação do Brasil é diferente da nação dos Estados Unidos, que é diferente da nação da Europa, que é diferente da nação da Ásia. Cada um tem seus princípios básicos e sua própria forma de governo, né? Então as características básicas da nação do povo brasileiro faz com que a gente tenha nossos próprios costumes.
nosso próprio idioma, nosso modo de se vestir, nosso modo de agir, nosso estilo de música, tá? Nosso estilo do dia a dia. Então, pessoal, juntando esses três termos, território, estado e nação, a gente forma os princípios básicos de como se constitui um espaço delimitado por pessoas, tá? Isso é a base para entender a matéria de geografia. Pensando em demografia, que é o estudo que vai fazer com que como que a gente vai entender essa população, aí vem o nosso exercício, tá? O exercício tem um textinho que eu vou ler para vocês. Ó, o crescimento demográfico. A distribuição da população na América é desigual devido às características climáticas e de relevo, tá? Então, por exemplo, o nordeste do Brasil é calor, o sul do Brasil é frio, o sul da Argentina é frio, tá? A Colômbia, o Equador, cada país tem um clima diferente, tá? E isso influencia na população do lugar. A costa leste é a mais povoada, onde concentram as indústrias e o comércio. Então, se você pensar o litoral brasileiro, desde o nordeste até o sul do Brasil, tá? É onde se concentra o maior número da população. É só você pensar, quando o Brasil foi povoado, os primeiros colonizadores portugueses, eles ficaram em torno do litoral brasileiro e depois eles expandiram para o interior. Então por isso que hoje tem muito mais no litoral pessoas e menos no interior. Quando a capital do Brasil foi transferida para Brasília, que fica no centro do país, a intenção era ocupar o interior também, tá? Devido ao relevo plano, essa região possui altas densidades demográficas. Além de tudo, o litoral brasileiro é plano, então fica mais fácil de você conseguir fazer com que a civilização cresça melhor ali naquela região, para plantar, construir cidades, né, se deslocar. O crescimento também é desigual, pois os países subdesenvolvidos possuem taxas mais elevadas do que países desenvolvidos. Pensa no continente americano inteiro, não só a América do Sul, mas pensa América do Norte, Central e do Sul. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, países desenvolvidos. América Central, países bem pobres como Cuba, Honduras, Costa Rica. E o Sul, onde que a gente mora, Brasil, Bolívia, Equador. As características são totalmente diferentes desses países, pelo próprio processo de exploração que teve neles e pelo próprio processo de industrialização também, tá? Então o que ele está falando aqui? Que o crescimento é desigual nesses lugares, tá? Isso é fruto do capitalismo. Aí tem uma fonte que pode ajudar vocês a pesquisarem a resposta, tá? E a pergunta: o crescimento populacional está diretamente relacionado a condições econômicas de uma nação? Então, para responder essa questão, você tem que saber o que é nação. Aí você já tem que pensar nas características daquele lugar, tá? Então, o crescimento da população está diretamente relacionado às condições econômicas? Lógico, né, pessoal? Então, a hora que você for desenvolver sua resposta, você tem que pensar que a população ela é reflexo da economia, tá? Então, geralmente, em países muito desenvolvidos, a população tende a ter um crescimento menor. É só vocês pensarem na Europa, por exemplo. Aí já entra aquela outra questão da independência da mulher, de não querer mais ter filho ou ter menos filhos. Em países mais pobres, as pessoas tendem a ter mais filhos, tá? Pelo próprio processo cultural de querer ter mais filhos ou não, tá? Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a taxa de natalidade ela está diminuindo. Porque hoje a gente está tendo mais consciência de que tem que ter menos filho porque a situação está mais difícil. Mas em países mais pobres, a taxa está muito elevada ainda, tá? Então o crescimento populacional tem a ver com a economia do Brasil? Com a economia do lugar?
tem a ver com a economia do lugar. E você tem que dar alguns exemplos de como. Tá? Então o Brasil tem a quinta maior população do mundo. E como que é a nossa economia? É boa? Tá faltando alguma coisa? Saúde, segurança, educação? Estados Unidos é um país desenvolvido, mas a população deles é muito grande também, tá? Então, pessoal, a hora que você for desenvolver essa resposta, tenta procurar alguns termos que relacionem a economia com a situação do lugar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau.